Eu gostaria de saber aqui se tem alguém que está enfermo ou está passando alguma dificuldade financeira ou desemprego, está vivendo um momento difícil, ou tem alguém na sua casa que está vivendo assim. Se você estiver aqui no nosso ambiente, você poderia se colocar em pé. Eu vou orar por você nesse momento. E eu creio que o Deus que está acima de todas as coisas pode operar sinais e prodígios no nosso meio. Eu creio nisso. Vamos orar. Você que está ouvindo aí na live também, participe dessa oração. E eu creio, o Deus do impossível pode todas as coisas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o Cristo, o Rei da Glória, Senhor, em nome de Jesus, oramos por cada vida aqui nesta hora. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, que opera com os moradores da terra e com o exército do céu. Tu que podes todas as coisas, que ninguém pode conter a tua mão poderosa, não pode estorvar a tua mão de trabalhar, de operar. Não há enfermidade, não há porta fechada, não há dificuldade que o Senhor não desmorone, derrube, Senhor. Como nós cantamos, derruba muralhas, escala montanhas para me encontrar. Senhor, em nome de Jesus, encontra esta vida nesta hora. Abre portas, nós declaramos nessa hora que toda enfermidade seja repreendida agora. Em nome de Jesus, se há perturbação maligna, se há espíritos trabalhando, tua palavra diz, Pai, expulsarão os demônios. Nós expulsamos todo o mal, toda enfermidade, toda obra dos demônios da vida dessas pessoas e declaramos cura, portas abertas, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, não é, irmãos queridos? Que nós podemos confiar em Deus. Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 22. Diz assim, Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Pai, eu quero pedir a tua graça nesta noite, para ministrar essa palavra, que não é minha, graças a Deus. Essa palavra é sua, Pai. Que o Senhor use a minha vida com graça, com poder, com sabedoria, para que essa palavra chegue ao coração de cada um. Que essa palavra mude a nossa vida. Que essa palavra transforme todo o nosso ser. Que essa palavra opere uma grande obra nessa noite, nesse lugar. Em todos que estarão ouvindo, Senhor, de uma forma ou de outra. Usa, Pai, a minha vida. Eu dependo do Senhor, completamente, 100%. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Se você for ler o texto todo de Romanos capítulo 11, ele vai falar sobre a vida do povo de Israel, né? Ele vai falar sobre a questão da incredulidade do povo de Israel, e por causa da incredulidade deles, os gentios entraram na promessa. Mas Deus sabia disso tudo antes de tudo acontecer. Certo? E aqui nesse momento do versículo 22, Deus nos faz aqui um alerta, usando o apóstolo Paulo, para nós atentarmos para duas coisas presentes no caráter de Deus. Existem duas coisas que não são exatamente assim, aliadas, são contrárias,
mas pertencem a Deus. Tanto a sua bondade, como a severidade de Deus. E eu quero, nessa noite, falar com vocês justamente sobre essas duas coisas que nós temos que considerar. Paulo fala, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. A palavra considerar, irmãos, é observar plenamente, é contemplar em detalhes, é tirar conclusões após uma análise profunda. Isso é considerar. É como se você estivesse numa montanha, olhando para uma paisagem, olhando cada detalhe daquela paisagem, considerando cada coisa que foi colocada no seu devido lugar. Eu quero primeiro falar com vocês, considerar com vocês, sobre a bondade de Deus. Analisarmos essa bondade de Deus com tudo e todos. A bondade de Deus vista na vida que Ele dá para os seres. Se a gente for pensar como seres humanos, acharíamos que Deus daria vida aos bons, às pessoas que só fazem coisas boas na terra. Mas não, queridos irmãos. A bondade de Deus é justamente intrigante, extraordinária, porque Deus dá vida a todos os seres. Todo mundo, todo homem que veio ao mundo, recebe essa luz da vida. Todo mundo que veio a este mundo, todos os seres, é um grande exército de coisas, de seres, que possuem vida. Vida inteligente. Vida, irmãos, organizada. Todos os seres, desde os mais microscópicos, aos seres maiores que existem, que já existiram nessa terra. Todos têm vida. Até a pessoa, irmão, que está enferma no hospital, numa doença terminal, sofrendo dores. Às vezes, tirado um membro ou perdido alguma coisa por uma cirurgia, você pergunta para ele o que você quer. Eu quero viver. A vida dada por Deus é uma dádiva dele. É uma coisa boa. Viver é bom, querido irmão. Viver, contemplar as coisas, se relacionar com as pessoas. Nós fomos feitos para se sociabilizar, estarmos junto com outras pessoas. Por isso que a pandemia está mexendo com a gente. Porque nós estamos sendo podados da nossa capacidade de sair, de ir e vir. Nós estamos nos sentindo, às vezes, como presos em cadeias, que não tem liberdade de ir e vir por causa disso, por causa daquilo, por causa da pandemia, porque não é bom. A bondade de Deus é vista também que essas coisas não somente receberam vida. A bondade de Deus é vista também na questão da provisão que Ele deu para cada uma dessas coisas. Deus criou coisas para sustentar as outras coisas. Deus criou alimentação para todo mundo. Deus criou alimentação que tem semente. É uma fonte renovável de recursos. A bondade de Deus é grande, querido irmão. Porque mesmo se você estiver num lugar onde não tem de comprar, Deus criou ali coisas para você comer. Ele nunca vai te deixar e nem te desamparar. É promessa de Deus. E não somente na questão da alimentação. Deus proveu também uma estrutura física para cada um viver no seu próprio habitat. Deus criou uma veste específica para o urso polar, para ele viver em regiões frias. Deus dotou certos animais de uma estrutura um pouco mais reforçada, para ele poder viver no ambiente que ele ia viver. Deus sabia dessas coisas. Deus criou os seres humanos que são adaptáveis. Nós podemos sair daqui do Brasil
como aconteceu comigo, e ir viver numa região extremamente fria, como Massachusetts, onde as temperaturas são menos 24, menos 25, menos 26, menos 27, menos 30. E lá, irmão, nós nos adaptamos à região, vivemos lá sem enfermidades, sem andarmos resfriados o tempo todo. Deus criou o ser humano com a capacidade de se adaptar, e isso é fruto da bondade de Deus. Ele criou também em nós, seres, a capacidade de se interrelacionar. Viver de uma maneira que esses seres podem, viver plenamente em harmonia, sem se autodestruir. O leão vive do lado dos outros bichos, e não vive comendo eles. Eles passam, às vezes, um do lado do outro, sem estar se destruindo o tempo todo. E são seres irracionais. São seres, irmão, que não possuem a inteligência de um homem. Mas a bondade de Deus alcançou também esses seres, que eles vivem harmoniosamente um com o outro, sem se destruírem. E nós, queridos irmãos, da mesma forma. A bondade de Deus deve ser considerada quando nós olhamos também os muitos livramentos que Deus nos dá todo dia. Quantos livramentos Deus tem te dado e você não sabe? Eu andando nessas ruas todos os dias, nessas avenidas cheias de carro, todos os dias, andando em lugares perigosos todos os dias, de dia e à noite, sabendo que o ladrão age no fator surpresa, mas o meu Deus que não dormita está comigo e com todos nós. A bondade de Deus nos guardando diante dos perigos, o inimigo armando ciladas à nossa frente, e Deus armando também com seus anjos, cuidando de mim e de você também. A bondade de Deus estendida a nós no livramento que nós recebemos, antes de que a salvação chegasse até nós. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu vivi 25 anos nas trevas. Eu, Nilo, vivi 25 anos nas trevas, na completa ignorância das coisas de Deus. Não sabia um versículo. Nunca li a Bíblia antes de vir para uma igreja. Nunca ouvi uma pregação sequer. Nunca ouvi alguém falar Cristo. Sempre ouvi Jesus. Nunca ninguém falou do Espírito Santo para mim. E muitos de nós vivemos nas trevas por 10, por 25 como eu. Alguns viveram 50. Alguns viveram 70 anos. E a bondade de Deus, pacientemente, esperando a mim e você. Até que o dia D da nossa vida, a palavra da libertação chegou. Um homem e uma mulher de Deus foi até a nossa casa. Ou foi em algum lugar que você viveu a sua experiência como eu vivi a minha. E a palavra chegou até nós. E a palavra quebrou os grilhões das trevas que seguravam as nossas vidas. E aquela palavra viva e poderosa entrou no nosso coração. A gente entendeu a bondade de Deus. A gente entendeu a misericórdia de Deus. E nesses 25 anos de vida que eu vivi, Deus não deixou eu morrer e nem você. Deus sabia que se eu morresse nessa fase, eu iria para o inferno, querido irmão. E a paciência, a bondade de Deus, segurou, teve paciência com a minha vida. Ele esperou, Ele esperou, Ele esperou. Até que um dia, eu tenho certeza que Deus esperava que eu decidisse a bondade de Deus vista nas tragédias pessoais que passamos, nas perdas.
nas muitas perdas que nós temos. Perdas de empregos, catástrofes naturais que acontecem na vida de muitos irmãos por aí, terremotos que levam tudo, maremotos, tsunamis, que levam a vida de pessoas queridas, que levam muitas vezes a gente questionar onde Deus estava nessa hora. Porque Deus deixou meu filho ir. Filhos pequenos que já pegam câncer. E temos que estar acompanhando isso. Como minha mãe, quando pegou o câncer, passou por uma cirurgia e nada. Passou por uma segunda cirurgia e nada. Passou por uma terceira cirurgia e nada. Perdendo órgãos. Na quinta cirurgia, minha mãe já não conseguia ser fechada. Vazava, irmão. Exalava mau cheiro. E eu então falei para Deus, até onde, Senhor, é bom uma pessoa continuar vivendo desse jeito? Mas ali eu orando o tempo todo, insistindo, batendo o martelo, cura minha mãe, cura minha mãe, cura minha mãe, Senhor. Cura minha mãe. Deus não era bom, só seria bom se curasse? Só se mostraria como bom se curasse ela? Deus só se mostrará bom para você se der aquele emprego que você quer? Deus só se mostrará bom para você se der aquilo que você está pedindo? A bondade de Deus, e Ele sabe disso. Tem coisas que Deus não vai responder para a gente. Nós não temos capacidade de ouvir o que Ele vai falar. Então um dia, tomando banho, eu morava aqui na rua Chabriaba, tomando banho, Deus falou assim comigo, eu vou salvar a sua mãe como você está pedindo, mas eu vou levar ela. E eu não aceitei aquela palavra. Eu continuei lutando. Continuei insistindo para Ele curar ela. Então um dia eu falei, tá bom, Senhor, pode levá-la. O Senhor é bom, o Senhor sabe o que o Senhor faz. Então num dia, aqui, foi nesse lugar, eu estava pregando, e foi nesse dia que Deus levou a minha mãe. E foi uma perda difícil, porque minha mãe era uma pessoa que marcava a família toda, influenciadora, dava opinião em tudo. Não era mais normal viver sem a minha mãe. Então, nas tragédias da nossa vida, Deus é bom, querido irmão. Confia no plano dEle, é melhor para nós. Ainda que está difícil, viu? Está difícil. Não dá para entender um desemprego prolongado. O homem quer trabalhar e a porta não abre. A pessoa quer ser curada e a cura não vem. Você fica questionando, perguntando, por que, Senhor? O Senhor é bom, me cura, abre a porta, eu quero trabalhar. Mas em toda essa situação, Deus está trabalhando outras coisas na sua vida. Que se você entra nessa atividade, Deus não vai conseguir trabalhar em sua vida. Ele precisa que você pare e considere, olhe mais atentamente. A bondade de Deus, vista agora no fato de que agora como crentes, nós não ganhamos somente, irmãos, Jesus. Nós ganhamos uma família. No dia que você entrou para a família de Deus, você recebeu a Cristo, você ganhou um mundo de irmãos. Você ganhou uma família, você não está mais sozinho. Eu não estou mais sozinho, querido irmão. Agora alguém carrega o piano comigo. Alguém ora por mim sem eu saber. Olha, faz muita diferença saber que alguém está orando pela gente. Faz muita diferença
a gente ver alguém orando por nós. Se a palavra diz que muito pode em seus efeitos a intercessão, a oração de um justo, muito pode em seus efeitos, significa dizer, querido, que agora a oração de uma pessoa produz efeito físico, visível, na minha e na sua vida. A bondade de Deus agora não colocou um para orar por você, colocou muitos para orar por você. Então no mundo espiritual, você está sendo abastecido por Deus. Você não está vendo, eu não estou vendo, mas Deus está fazendo. E uma coisa tremenda e gloriosa a se considerar na bondade de Deus, é de que a nossa vida, isso é uma das maiores, das doutrinas mais gloriosas que existem na Bíblia, é saber que a nossa vida, pastor, não acaba aqui. Essa é a pergunta que inculca a cabeça de muita gente. Eu nasço, vivo, morro e acabou? Não, irmãos. A Bíblia tem inúmeras e milhares de promessas para a vida daqueles que decidem entregar a sua vida a esse Deus bondoso. Vida eterna. Como o Tiago cantou aqui, uma cidade toda feita de ouro, que vai descer do céu. Vamos morar com o Pai, com o Filho. Vamos morar com milhares e milhares de anjos. Eu entendo que quando essa realidade chegar, a nossa vida ganhará capacidades que nós nem sabemos o que é isso. Eu entendo que essa nova criação de Deus, o homem crente agora com o corpo glorificado, esse homem terá 100% da sua capacidade. Seremos sábios, irmãos. Seremos pessoas que nós nem imaginamos o que é isso. A bondade de Deus é tão grandiosa que Ele está preparando um lugar para todos nós. Não estaremos desamparados depois da morte. E a palavra nos diz na parábola de Lázaro e do rico, que diz que quando Lázaro morreu, os anjos vieram pegar ele. Nem na morte o justo é desamparado. Tudo isso a se considerar, e muitas outras coisas a se considerar sobre a bondade de Deus para mim e para você. Mas também Paulo diz para nós considerarmos também a severidade de Deus. Isso é coisa que é pouco falada, sobre a severidade de Deus. Severidade é a capacidade de executar com rigor uma sentença após muitas e múltiplas chances. Severidade é você tomar uma decisão e não voltar atrás. A severidade de Deus, muitas vezes, irmãos, foi estendida a Israel. Muitas vezes. Mas Israel sempre pecava. Israel sempre voltava para a lama. Ou voltava para a idolatria. Ou voltava para os deuses. Ou voltava para os reis. Ou voltava para alguma coisa que desagradava a Deus. A severidade de Deus para com Israel não foi porque Israel pecou uma vez, mas milhares de vezes. Aí Deus não teve jeito. Deus mandou eles para o cativeiro. O cativeiro assírio primeiro, depois do cativeiro babilônico. Israel foi levado para o cativeiro. Foram presos numa terra estranha. Viveram longe da sua pátria. Perderam tudo, perderam pessoas. Viram muita gente ser morta. E era o povo de Deus que estava sendo castigado. Não era o povo do mundo.
E Deus falou para eles: se vocês me abandonarem, a minha severidade alcançará vocês. E esse capítulo 11 de Romanos, Deus está falando aí de dois povos. Dois povos estão incluídos nesse capítulo: gentios e judeus. E Deus fala aí, através do apóstolo Paulo, que nenhum deles podia se gloriar da situação de serem escolhidos por Deus. Esse capítulo fala também aos da igreja. Como Israel caiu, mas Deus era poderoso para levantá-los. Agora não há motivo para nós da igreja ficarmos nos gloriando porque Israel se afastou do Messias. Nós temos que orar por Israel, orar por Jerusalém, para que os olhos deles se abram. Não há motivo para se gloriar em cima das pessoas que não conhecem a palavra, irmãos. Nós temos que atentar para a severidade de Deus, que orgulho espiritual não agrada a Deus. Nós não estamos imunes a cair. Nós não estamos isolados no mundo sem problemas, sem cairmos. Há essa possibilidade. O orgulho espiritual sempre foi motivo da destruição da vida de muita gente. Gente que atinge um nível espiritual, sabe, elevado, e começa a esnobar os irmãos fracos. Pessoas que não sabem, que cantam bem, que pregam bem, que fazem a obra de uma maneira que a gente fica olhando como esse irmão sabe tudo isso. Como esse irmão começou agora, já está nesse nível espiritual. Não há motivo para se gloriar em cima de ninguém. Deus é vingador dessas coisas. Não podemos nos orgulhar de nada. Tudo foi nos dado. Tudo está sendo nos dado. A capacidade de fazer as coisas foi dada para mim e para você. Nós temos que atentar para a severidade que Deus Israel, que pisava nos gentios, que chamava eles de cachorrinhos, chamava eles de porcos. Até hoje Israel tem o costume de chamar os gentios de porcos, indignos das promessas, pessoas que não têm Deus coisa nenhuma, que seguem um Jesus morto, que seguem um Jesus falso, um Messias falso. Até hoje eles pagam um preço alto por se gloriar sobre os outros. E agora nós, como cristãos, não podemos nos gloriar sobre essa cegueira que eles têm. Certa vez perguntaram para o pastor Shed: a mensagem simples, pastor, do amor, da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, não está sendo suficiente para atrair as pessoas para a fé. Não está sendo suficiente. Eles estão até felizes. Eles veem uma mensagem tão cheia de bondade, eles acham que Deus é com eles e que eles podem continuar a viver como eles estão vivendo. Deus não está se importando com o tipo de vida que eles estão vivendo. Pode ser de Deus e fazer tudo o que quiser. As pessoas estão assim. O que o senhor sugere para pregar para as pessoas? E o pastor Shed, com aquela típica calma que ele tinha, ele respondeu assim: segue o exemplo que o Spurgeon falou. E qual é? Alerta eles sobre a existência do inferno e do lago de fogo. Nesse tempo que eu sou crente, eu ouvi mensagem do inferno uma vez. Uma vez. Eu tinha 3 anos de crente.
E a mensagem, o tema eu guardei. O tema é: cuidado, o inferno existe. Cuidado, o inferno existe. Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Porque Deus não vai nos poupar de lançar no lago de fogo, se nós partirmos dessa vida sem Cristo. Não haverá misericórdia. A nossa vida lá fora diz respeito, sim, à nossa condição com Deus. A nossa vida na igreja, sim, diz respeito à nossa intimidade com Deus. Existem textos e mais textos na Bíblia, em Romanos, em Apocalipse, falando da lista de pessoas que, se não atentarem e não se cuidarem, serão lançados no inferno e posteriormente, após o juízo final, no lago de fogo. Judas fala de uma lista de pessoas que eram do meio do povo de Deus. Nós temos medo de falar do inferno, querido irmão. Nós nos poupamos, muitas vezes, nós pregadores. Nós nos excluímos da necessidade de pregar uma doutrina tão importante, que Jesus falou inúmeras e inúmeras vezes sobre a existência do inferno. Nossa responsabilidade diante de Deus, nossa responsabilidade no lar, nossa responsabilidade no nosso trabalho, nossa responsabilidade diante das nossas relações aí fora, nossa responsabilidade, irmão, diante do convívio com outras pessoas. Não adianta ficar falando se a gente não vive. E essa carta foi dirigida para crentes. Segundo aos Coríntios 5,17, que às vezes a gente lê aleatoriamente, fora do contexto, Paulo estava alertando os crentes, na verdade. Vocês são embaixadores de Deus. Agora, não pode mais viver essa vida que vocês viviam. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Não dá mais agora para ser crente e andar na mentira. Não dá para continuar sendo crente e vivendo dentro do lar uma vida terrível, irmãos. Pai que não fala com filho. Crentes que não se falam. Irmãos que estão dentro da casa de Deus, que tocam, que pregam, que não perdoam. E eu quero falar uma coisa muito mais grave aqui. Sem perdão não tem salvação. Sou batizado, sou isso, sou aquilo. Sem perdão não tem salvação. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará. Deus não pode salvar uma pessoa que não perdoou. O perdão é a essência básica do cristianismo. Perdão, arrependimento é doutrina básica do cristianismo. Não dá para ter salvação sem essas coisas. Naquele grande dia, irmãos, pessoas vão falar e será um discurso verdadeiro. Não vai ser mentira da boca deles. Nós pregamos no teu nome, profetizamos no teu nome, curamos no teu nome, falamos no teu nome, fizemos maravilhas no teu nome, e Jesus vai falar abertamente. Está no texto, abertamente, quer dizer, todo mundo vai ouvir. Não conheço vocês. Gente que está dentro da igreja por anos, não fala, é caloteiro, é mentiroso. Chega, irmão, dessa história. Está na hora da gente consertar a nossa vida. Está na hora de nós andarmos na luz como Ele está na luz. Se nós não atentarmos para essas coisas,
Relacionamento dentro de casa, irmão, terrível. Pai e filho brigando por coisas fúteis. Ah, porque ele colocou brinco, ele amarrou o cabelo, ele tem barba. Irmão, vamos conquistar o nosso lar. Vamos ganhar a nossa família para Jesus. Não vamos perder eles por coisas fúteis. Vamos tolerar, irmão, mais. Esperar mais. Porque senão, irmão, nós vamos comprometer a nossa vida eterna. Esse sábado agora, eu li aquele texto com as pessoas que vão se batizar, que é melhor entrar na vida cego, né? É melhor entrar na vida aleijado, é melhor entrar na vida sem um dos membros aí, do que todo o corpo ser lançado aonde? No inferno. Com Deus não tem meio termo. Essa é a questão. Essa foi a questão chave na Idade Média, que muita gente não sabe. Por que a Igreja Católica se tornou esse império que existe hoje? Porque ela entrou com uma doutrina no meio. Você pode morrer dessa forma, que lá no mundo dos mortos haverá um jeitinho. Qual é o jeitinho? As indulgências, irmãos. A intercessão pelos mortos. Ora por ele, paga indulgência, paga, para tirar a alma dele da onde? Do inferno e jogar para o céu. Mas se eu partir sem Cristo, se eu viver aqui, ainda que eu sou membro de uma igreja, mas se eu viver uma vida, irmão, de ímpio, eu vou para o inferno. O Salmo diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as almas, todos os homens que se esquecem de Deus. E Paulo não tem meio termo. Não há meio termo com o apóstolo Paulo. Ele fala aqui nesse texto que nós lemos, uma severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, quer dizer, aquele que é de Deus, a benignidade de Deus. Mas veja o condicional aí no texto. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Não existe nenhum tipo de argumento na Bíblia que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Nunca li esse texto na Bíblia. Aceitei Jesus, me batizei, sou salvo agora, sou salvo para sempre agora. Não importa o que aconteça. Não existe esse texto. Diz que eu tenho que perseverar até o fim. Tem a minha parte nessa história. E o pior é que o inferno não é o pior lugar. É definitivo? É, porque dali não tem mais como sair. Mas o pior é o dia do juízo. O pior é o dia do juízo, pastor. Porque eu não vou comparecer no juízo para ser absolvido. O grande dia do juízo do trono branco. Eu não vou comparecer diante de Deus para ser absolvido, não, irmão. A morte aqui, se você parte sem Deus, ou com Deus, o seu destino está selado. Está selado. É irrevogável. Irreversível. No dia do juízo, a Bíblia fala que nós julgaremos com Cristo. Os salvos julgarão com Cristo. Os perdidos vão passar pelo juízo para receber a sentença. Já estão condenados. E serão lançados no lago de fogo, que é o pior lugar. E lá no lago de fogo, irmãos, vai ser lançado o inferno, a morte, o diabo, o anticristo, o falso profeta, os demônios e todo mundo que decidiu não seguir o Deus bondoso.
Eu quero fechar essa mensagem. Difícil de ouvir, né? Muito difícil de ouvir. É que ninguém quer ouvir isso. E é muito ruim para nós falarmos isso. Muito difícil falar. É uma responsabilidade muito grande falar isso. Eu assisti um filme há muitos anos atrás. Um filme preto e branco. O nome do filme era Quo Vadis. É uma expressão latina. Esse filme conta da história do apóstolo Pedro. Alguns livros descrevem os dias finais de Pedro. E Pedro estava sofrendo por causa da perseguição dos imperadores romanos. E um dia, a história conta, não a Bíblia conta. A história conta que Pedro estava angustiado por causa da morte. Ele sabia que Jesus tinha dado uma palavra para ele. Que ele ia ser morto. E a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Os romanos tinham as mortes mais terríveis para os líderes cristãos. Eles inventavam coisas. Vamos matar ele de uma maneira que ele sofra bastante. E Pedro, então, andando pelas ruas de Roma, ele cuidava da igreja. As igrejas eram subterrâneas. Os crentes andavam escondidos, porque eles eram perseguidos para serem mortos. Então, andando um dia na cidade, ele ouviu essa voz. E ele sabia quem estava falando com ele. Quo vadis. Quo vadis, Pedro. Que significa, para onde vais? Para onde vais? Ainda que seja até a morte, Pedro. Continua. Para nós crentes, irmãos, é com Cristo e para frente. Para nós crentes não vale mais recuar. Para nós crentes não vale mais abandonar o barco. Para nós crentes, irmãos, é um ajudando o outro. Eu não consigo sozinho. Samuel não consegue sozinho. Pastor Disseu não consegue sozinho. Nenhum de vocês consegue sozinho. Eu não consigo sozinho, irmão. Agora, com cristãos, com servo de Deus, como seguidores do Deus bondoso, só vale olhar para frente. Só vale olhar para cima. Só vale perseguir o alvo. Só vale, irmãos, seguir, prosseguir. Ainda que nós percamos tudo, percamos a vida. Só vale olhar para Cristo. Só vale seguir. E eu quero falar uma coisa aqui para você. Se você perseverar, se você continuar, não importa o que você passe, você tem a vida eterna lhe esperando. Você tem um Deus bondoso lhe esperando. Você tem toda uma eternidade para viver com Deus, com os salvos, irmãos. E nosso reino não é daqui. Gilmar fala muito isso, né, Gilmar? Nosso reino não é daqui. Nós não pertencemos a esta vida. Nós somos chamados para um reino que não vai se acabar. Inabalável. Um reino inabalável. Um reino inabalável. Um reino que não vai se acabar. Um reino inabalável. Um reino que não vai se acabar. Nós somos chamados para um reino eterno. Para um reino de vitória. Nós somos chamados para um reino de glória. Nós somos chamados para um reino poderoso, glorioso, onde a bondade vai ser eterna, onde a glória vai ser eterna, onde a sabedoria vai ser eterna, onde Deus estará conosco todos os dias da nossa vida. Não haverá lágrima, nem choro, nem sofrimento, nem morte, nunca mais, porque nós somos chamados para fazer parte desse reino, querido irmão. E é para lá que nós queremos ir. Que Deus nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, queridos irmãos.